E aí, tudo bem com você? Mais um encontro marcado para você, recheado de atrações. Você já ouviu falar de inteligência emocional? Hoje a economista Viviane Gabriel vai falar sobre isso. Nós temos o quadro Cantar com Blue Station, nós temos Encontro na Cozinha com o chefe Daniel Vieira do Angá Gastronomia, nós temos JP, o Menino da TV, com o Palestrino, nós temos também no programa Saúde é o que Interessa, Saúde Animal, com o Dr. Emerson Siqueira, médico veterinário, falando a respeito de gatos. É tudo isso no Encontro Marcado que está só começando. Saúde é o que interessa, saúde animal. O médico veterinário Dr. Emerson Siqueira. Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje no quadro Saúde é o que Interessa do programa Encontro Marcado, nós vamos continuar um pouco da nossa conversa sobre gatos. No último quadro nós falamos um pouquinho sobre esse gatinho que entrou na minha casa e agora ele já tem nome. Minha esposa escolheu um nome para ele, Petit, e aparentemente ele gostou do nome. Ele é bastante agitado, ele é bastante comilão e ele é macho. E esse é um dos motivos de eu conversar um pouquinho com vocês hoje sobre obstrução uretral em felinos. A obstrução uretral ela é muito mais comum em gatos machos do que em fêmeas. Por quê? O gato macho ele tem um estreitamento da uretra, principalmente na ponta do pênis. Isso faz com que em algumas situações em que eles apresentem cálculos, plugs, possa ocorrer uma obstrução. Essa descamação, muitas vezes ocasionada por conta desses plugs, acontece muito pela descamação da parede da bexiga, diversas vezes por uma cistite por estresse, uma cistite intersticial. Ou seja, o seu gato ele vai ter uma carga de estresse alta ou baixa, isso varia de gato para gato, e ele começa a ter essas descamações em bexiga. Isso começa a liberar alguns plugs, e esses plugs eles podem parar nessa região de afilamento da uretra, no pênis, e fazer com que eles não consigam urinar de maneira adequada. E estresse em gato. Estresse em gato é uma coisa muito diferente em relação ao estresse no cão, por exemplo, ou estresse para a gente. Em algumas situações, o estresse para o gato pode ser uma nova companhia na casa, um novo gato na casa, a companhia de um outro cachorro, ou pura e simplesmente a mudança de um móvel na casa. Isso pode sim, principalmente por eles serem animais muito territorialistas, gerar um certo grau de estresse neles. Nessas situações em que há esse estresse, em que há essa descamação, em que há essa obstrução, ou em algumas situações em que há obstrução por cálculo, é bastante comum que esses gatos acabem indo parar no médico veterinário por não conseguir urinar. Geralmente esses quadros eles não começam de uma hora para outra. Eles começam indo várias vezes na caixinha de areia, que é o que nós falamos que eles estão com quadro de polaciúria. Então eles vão uma vez, vão outra vez. Geralmente eles conseguem urinar em poucas quantidades nesse início desse quadro. E logo após o início desse quadro eles passam a não conseguir mais urinar. A bexiga começa a ficar muito distendida, eles começam a ter alguns transtornos eletrolíticos, principalmente o potássio começa a ficar super alto, super aumentado. Isso inclusive vai dificultar no momento em que esse paciente, caso seja necessário, ele seja intervido cirurgicamente. Então, algumas coisas que a gente se preocupa nessas situações que esse paciente ele tem um aumento muito grande desse potássio, e o aumento muito grande desse potássio pode gerar algumas complicações anestésicas.
Então não vai ser incomum na hora que esse paciente for para o médico veterinário, que o médico veterinário faça diversas manobras para que ele possa ou não entrar em cirurgia. É claro que a ideia do médico veterinário, as nossas ideias sempre são evitar ao máximo as intervenções cirúrgicas. Intervenção cirúrgica vai ser indicada sempre que o seu médico veterinário julgar que ela é necessária. Uma das indicações cirúrgicas muitas vezes é abrir um pouco mais o canal da uretra. E essa abertura um pouco maior do canal da uretra envolve a remoção do pênis e a abertura da uretra, que nós chamamos de um procedimento de penectomia e uretrostomia. Isso faz com que a uretra ela seja aberta em uma porção em que ela é muito mais larga. E abrindo nessa porção que é muito mais larga, diminui muito esse problema que os gatinhos têm de obstrução por conta dessa descamação da parede da bexiga, dessa cistite intersticial principalmente. Para controle, não digo nem para combate, mas para auxílio, para que o seu gato não obstrua, ou para que você possa evitar que ele tenha quadros de cistite principalmente, o mais indicado é o que a gente conversou: espalhar a maior quantidade de água na casa. Fontes de água corrente ajudam muito. Aquelas fontes comerciais, algumas pessoas deixam um fiozinho de água na pia, embora isso não seja ecologicamente super correto, talvez as fontes de água sejam algo um pouco mais viável. Eles gostam muito de água corrente e isso ajuda e muito os gatinhos, porque eles sempre vão ter uma bexiga mais cheia, eles sempre vão ter esse xixi fluindo de uma maneira um pouco mais adequada. Então o principal é uma ração de boa qualidade, evitar fatores estressantes para o seu gato, que pode ser desde a mudança de um móvel, levar ele para outros lugares, introduzir um outro animal. Sempre fique de olho se houver qualquer um desses fatores estressantes, se o seu gato ele não passa a fazer um xixi com uma coloração diferente, principalmente mais avermelhada. Esse avermelhado geralmente é sangue, inclusive. Outros fatores estressantes, um deles também é a obesidade. A gente tem que pensar que a obesidade não gera talvez um estresse psicológico nos animais, mas a obesidade ela gera um estresse fisiológico nos organismos. Então isso pode gerar também alguns complicantes. E portanto, sempre que o seu gato começar a apresentar qualquer sinal de dificuldade para ir na caixinha de areia, se a urina dele começar a aumentar a frequência com que ele vai nessa caixinha de areia, ou se a urina começar a apresentar pequenos volumes e alterações de coloração, sempre procurem o seu médico veterinário de confiança. Isso pode indicar que o seu gato, ele naquele momento está apresentando um quadro de cistite, uma cistite intersticial, que eventualmente pode evoluir, principalmente em um gato macho, para um quadro obstrutivo. Tá certo? Então, eu acredito que seja isso. Para quem ainda não conhecia, esse é o Petit. A gente espera que o Petit nunca tenha nenhum problema de obstrução, né, cara? E, como sempre, nós nos encontramos à disposição na nossa página do Facebook ou na página do programa Encontro Marcado. Se vocês puderem ver, o Petit agora ele já está bem mais tranquilinho. Está crescendo. Obrigado, gente. Artistas de Botucatu. Hoje, no quadro Cantar, Blue Station. Friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you heard my songs. I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off, I don't need your love. Cause I already cried enough, I've been done, I've been moving on. Since we said goodbye, I cut you off, I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say you're sorry, but it's too late now. So say me, get gone, shut up. Cause
You blamed it all on the alcohol. So I made my decision, 'cause you made your best leap in it. Play the Wrexham and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off, I don't need your love, 'cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on since we said goodbye. So I cut you off, I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up and I'll tell you why. You say you're sorry, but it's too late now. So save me, get gone, shut up. 'Cause if you think I care about you now, well boy, I don't give a fuck. I see you trying to get to me, get above your knee, 'cause boy, I don't give a fuck. So stop trying to get to me, get above your knees, boy, I don't give a fuck about you. And no, I don't give a damn. You keep reminiscing while that you were my man, but I'm over you. Now you're all in the past. You talk all this sweet talk, but I ain't coming back. Cut you off, I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, and I'll tell you why. I'll tell you why. You say you're sorry, but it's too late now. So save me, get gone, shut up. 'Cause if you think I care about you now, well boy, I don't give a fuck. I see you trying to get to me, I see you getting off your knees, boy, I don't give a fuck. So stop trying to get to me, get above your knee, 'cause boy, I don't give a fuck. E agora o Palestrino, histórias dos títulos do Palmeiras com JP, o menino da TV. E aí, minhas palestrinas e meus palestrinos, meus Deca campeões, é isso aí. Em homenagem e comemoração do Deca Campeonato Brasileiro do nosso Verdão, eu vou continuar a saga falando de todos os nossos títulos brasileiros. E hoje eu vou falar do torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1967. Saca só, a vitória por 2-1 frente ao Grêmio na noite do dia 8 de junho de 1967 representou a primeira conquista no âmbito nacional da famosa Academia de Futebol do Palmeiras. Um time que dava aulas de como jogar, encantando não só os amantes do Alviverde, mas todos os apaixonados pelo esporte. Com sólida base formada de atletas do calibre de Djalma Santos, Minuca, Ferrari, Dudu, Ademir da Guia, o Divino, Servilho e César Maluco, o Verdão jogou com elegância e dominou o país no ano de 1967. Organizado pelas federações paulista e carioca, o torneio Roberto Gomes Pedrosa foi resultado da ampliação do torneio Rio-São Paulo, incrementado com clubes de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Ou seja,
a primeira grande competição não disputada em sistema de mata-matas, como as Taças Brasil, e que reuniu mais de 2 estados. As 15 equipes participantes se enfrentaram todas contra todas, em turno único, divididas em 2 grupos, um com 7 agremiações e outro com 8, sendo que os 2 mais bem colocados de cada chave avançaram. O Clube de Palestra Itália liderou o grupo B, com 7 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, ostentando o melhor ataque até então, 31 gols em 14 jogos. Em segundo lugar ficou o Grêmio, e ambos se juntaram a Corinthians e Internacional, formando um quadrangular final de rivais, jogado em turno e retorno, definindo o grande vencedor. Com 2 vitórias e 3 empates, os comandados do lendário técnico Aimoré Moreira chegaram à última rodada precisando apenas de um empate no Pacaembu, mas o Alviverde não se contentou apenas com a igualdade. Antes da primeira meia hora de embate, o artilheiro do campeonato, César Maluco, já havia marcado 2 vezes. Ari Hercílio ainda descontou para os gaúchos, mas nada que tirasse o brilho da primeira conquista nacional da inesquecível Academia de Futebol. A campanha do Palmeiras foi de 20 jogos, sendo eles 10 vitórias, 8 empates e 2 derrotas. Foram 39 gols marcados e 26 gols sofridos. A equipe titular da partida do título, da final, foi Pérez, Djalma Santos, Baldock, Minuca e Ferrari, Dudu e Ademir da Guia, Dario, que foi substituído por Zico, Servilho, César e Tupanzinho, que depois foi substituído por Rinaldo, o técnico Aimoré Moreira. É isso aí, galera, o primeiro e único Deca campeão. É aquele ditado, né? Quem tem mais, tem 10, quem não tem, corre atrás, só chora. E pra galera que fala, ganhou 2 títulos em 1967, pois é, e se tivesse 3, a gente ganhava os 3. Semana que vem eu tô de volta, hein? Falou! I just can't get you out of my head. Boy, it's more than I dare to think about. A beleza capturou você. Renault Captur. Design à primeira vista. Can't get you out of my head. Leve para sua casa produtos de qualidade, produtos dos laticínios GG, leite integral, desnatado, semidesnatado, creme de leite, achocolatado, queijo Minas, mussarela, é uma infinidade de produtos de qualidade para você levar para o seu dia a dia. Laticínio GG, sempre o melhor para você. E no programa Encontro Marcado, o assunto hoje é inteligência emocional. E nós estamos recebendo com satisfação a Viviane Gabriel, que vai estar no dia 4 agora, 4 de dezembro, lá na IT, ministrando uma palestra sobre esse assunto. Viviane, prazer em recebê-la aqui, viu? O que é a inteligência emocional? Inteligência emocional é como a gente capta
tudo que acontece na nossa vida, desde quando nós nascemos, principalmente entre o 0 aos 12 anos, mas é mais latente entre o 0 aos 8 anos, que é tudo que nós vimos, ouvimos e sentimos dos nossos pais ou pais substitutos, que nada mais é do que o nosso aprendizado. Falam, inclusive, que a nossa personalidade começa a ser definida a partir dos 8 anos, né? Sim, isso daí, porque as nossas crenças, tudo que a gente viu, ouviu e sentiu, o que acontece? Tudo que a gente acredita é verdadeiro para nós. Certo. Então, se você tem uma verdade limitante, você acaba ficando limitante na sua vida profissional, na sua vida amorosa, na sua vida em como lidar com os seus filhos, na sua saúde. Muitas vezes a pessoa engorda, emagrece e não consegue ter o corpo que quer. Por quê? Porque a inteligência emocional, a crença que ela tem limitante, acaba bloqueando ela. Quer dizer, ela não expandiu. Ela ficou Isso. quase que travada, hein? Mais ou menos isso? Isso, ela fica... O travado é como se ficasse limitada. Ela se contenta e ela pega esse aprendizado como sendo isso o importante e só isso que ela é capaz de fazer. Ela acaba não tendo uma abrangência maior na vida, em todos os segmentos da vida. Isso, ela acaba... por exemplo, tudo que nós vivemos, desde de todos os relacionamentos, desde o nosso trabalho, o dinheiro que a gente ganha, até quanto eu mereço ter, tudo isso é referente às nossas crenças, ao nosso processo emocional. Que coisa impressionante. E isso pode ser mudado, Viviane? Pode. No seminário de inteligência emocional que é feito com o Polozzi, com a empresa Polozzi Coach, que de início era o Polozzi simplesmente, né, que é o grande coach do Brasil, um dos maiores coaches do Brasil hoje. Ele ensina algumas ferramentas que você pode utilizar na sua vida como um todo, exatamente em todas as áreas da vida, não tem limitação. Entendi. Essa ferramenta você pode usar em tudo que você fizer. Quer dizer, então daqui por diante a gente vai esperar um universo de pessoas bem definidas, né, sem barreiras. A expectativa é essa? A nossa, que nem nós falamos, né? Nós temos uma missão de vida. Qual que é essa missão de vida da empresa Polozzi, né? Ao qual eu sou uma das palestrantes? É levar esse conhecimento, essa ferramenta para o maior número de pessoas. Por isso que nossas palestras são gratuitas. Nós estamos nas empresas, a gente pede para entrar nas empresas, para levar para os funcionários, também é gratuito. E depois nós temos os treinamentos, que daí não é palestra, já é uma coisa mais quebra realmente de barreiras, que daí são os seminários, que esse daí, aí cada um, a gente vê onde que pode, qual área que vai estar suprindo melhor, né? Entendi. E esse tipo de atuação independe do segmento, da área em que a pessoa trabalhe, como é que funciona? Independente, é assim, ó, se você for e quiser mudar, um exemplo, ó, eu quero um aumento, nunca tenho um aumento salarial, ou eu quero fazer um projeto, quero falar em público, não consigo, travo na hora. Então a gente busca qual que é esse travamento, o que te bloqueia, e a gente traz à tona. Só que isso tem algumas crenças que nós conseguimos identificar simplesmente com o que nós falamos e com o que nós pensamos. E dentre outras tem algumas crenças que são muito enraizadas, que aí depende de uma ajuda de um profissional. Ou um coach, ou um psicólogo também, você aí tem que buscar, ou fazendo também um seminário, daí é uma coisa mais profunda, de inteligência emocional, para estar resgatando, trazendo à tona o que te bloqueia, para que você possa estar revertendo esse ciclo e ter um ciclo produtivo. O pessoal deve estar se perguntando, a Viviane é psicóloga, eu não apresentei, ela é economista. Sou economista. Economista, mas assim, baseado no que você acabou de falar agora, então de pessoa para pessoa existe uma variação. Existem pessoas que têm um bloqueio mais antigo, né, um bloqueio que realmente atrapalha o desenvolvimento dessa pessoa e que, entre aspas, dá mais trabalho. É assim, ó, tem coisas que a gente consegue, muitas vezes, por exemplo,
tem coisas que você mesmo consegue, que nem eu falei, o que você fala e o que você pensa, só do jeito que você fala e pensa, você já consegue identificar sua crença limitante. E aí você consegue verificar e mudar o seu trajeto, só pelo que você fala e pensa. Só que tem algumas outras travas que não, que aí precisa realmente da ajuda de um profissional. Como eu falei, ou psicólogo, ou um seminário de inteligência emocional, onde tem técnicas de coach para que a gente possa estar trabalhando e destravando essas suas crenças. Numa palestra como essa do próximo dia 4, né, com público, não sei, 200 pessoas, não sei... Ali está limitado a 70 pessoas pelo local. Mas é um público considerável, tal. Sim. Mas e de repente ali uma pessoa levanta a mão, tira dúvidas para ter... É assim, nessa palestra do dia 4, que é uma palestra de 2 horas, a gente não consegue, porque assim, é bastante conteúdo, eu não consigo tirar dúvidas pessoais. Entendi. O que acontece? Só que dentro, o que vai ser passado nessa palestra, você já consegue tirar algumas travas. Então ali eu passo algumas ferramentas que você não só consegue tirar suas travas, como você consegue ensinar as pessoas que você ama. Só na palestra? Só na palestra. Que é o quê? O que você ouve e o que você pensa. Então, o que você fala, quer dizer. Então, só nessa parte você já consegue se autoajudar. E ali você consegue identificar, opa, eu tenho alguma trava maior que eu não consigo identificar, aí sim você é indicado para fazer um seminário, onde você fica 2 dias imerso das 8 da manhã às 11 da noite, 2 dias seguidos, e aí tendo esse procedimento. Sai outra pessoa também. Sai outra pessoa. É mesmo? Sai outra pessoa. Esse de sábado, que nem teve lá em Campinas, né, na Vila Ápia, tinha 2.500 pessoas. Nossa. E o detalhe, 2.500 entrando nesse horário que eu te falei, numa energia assim, fora do comum, uma energia, você não via as pessoas levantando, só tinha um intervalo para o almoço, 1 hora de almoço, e 20 minutos de lanche. E o povo querendo voltar para buscar mais conhecimento. E no dia seguinte, no domingo, a mesma coisa. E o público lá novamente, inteiro. E qual que é a sequência desse pessoal que participou no final de semana lá em Campinas? Qual que é a sequência deles? São pessoas que já fazem esse tipo de treinamento, de aprendizado? Não. Ali tem pessoas de todo tipo. Nós temos desde, por exemplo, universitário, temos pessoas, ali tinha altos executivos, tem pessoas teve pessoas, por exemplo, atletas, ou campeões, que nem tinha ali que é um dos campeões do Rally do Sertão. Ele estava ali, o que eles buscam? Por exemplo, a inteligência emocional, porque você tem que focar no seu objetivo e destravar o porquê que você não consegue chegar onde você quer. Independente, que eu te falei da área, muitas vezes você quer chegar, não quero aumentar o meu profissional, mas eu quero chegar no meu corpo ideal. Ou eu quero chegar em ter um entendimento com meu filho, com os meus pais. Então, por isso que eu falo que é em todas as áreas. Pessoal, uma realização, por exemplo, a pessoa não consegue falar, vamos falar da minha área, a pessoa não consegue falar em público, né? E de repente eu gostaria de falar em público. Então, sim. Isso também? Existem pessoas que procuram? Isso também. Por quê? Porque daí você tira essa trava e você começa a ver que o quê? Por que você acaba tendo a trava? Você tem as suas crenças, você acredita naquilo, então tudo que você vai atrair para você é aquilo que você acredita. Você acaba mudando o seu jeito de ver a vida, de pensar, você para de ser aquele funcionário que só reclama, que reclama de patrão, que reclama de salário, que reclama do governo. Reclama de tudo. Reclama de tudo. Aí ele começa a entender que quem é o próprio detetor da vida dele? É ele mesmo. E se ele teve os prejuízos, ou se ele teve qualquer coisa que ele não gostou na vida, ou que ele teve alguma coisa que feriu ele foi ele mesmo que acabou atraindo isso para ele. Então ele tem que reverter isso para começar a atrair o que realmente ele quer, que são os crescimentos na vida. E é difícil para a pessoa aceitar que ele tem que reverter isso, que no caso do reclamante aí, sim, né? Reclamante contumaz. É difícil para ele aceitar que ele realmente, o problema é ele. É assim, que nem eu até trago na minha palestra, que é do dia 4, até a gente traz alguns exemplos, né? Essas pessoas são as pessoas, assim, o maior número, principalmente aqueles mais arrogantes, que acham assim,
Você chega, sabe quando você está ouvindo uma palestra assim, você está muitas vezes com o seu amigo, você dá aquela cutucadinha assim e fala assim, ó, isso eu já sabia. ou se eu já sabia, ó, escuta bem, porque é para você. Para ele nunca. Para ele nunca. Na verdade, essas pessoas são as que mais precisam. É mesmo, Essas né? são as que mais precisam e as que têm mais as crenças limitantes. Então, por exemplo, mas ele consegue, dentro ali tem muitas pessoas que vão às vezes forçadas, que nem ali, até é engraçado quando o Polozzi entra no palco, né? Ele agradece e tal, e ele fala ali, né? Fala assim, quantos de vocês estavam aqui, que vieram, tal, todo mundo levanta a mão. Aí ele fala assim, e quantos vieram empurrados por alguém? Por quê? Porque teve muitos lá que o pai que pagou, a esposa que pagou para o marido, ou o marido pagou para a esposa, para estar no seminário. Para quê? Para ter um crescimento juntos. E é muito importante o casal também. Se não puder, beleza, mas se puder, o casal é importante. Estarem presentes. Aí numa dessa, aí no final do treinamento, no domingo, ele faz a mesma pergunta. E essas pessoas se levantam e é até assim emocionante do depoimento que eles acabam dando. Por quê? Porque é uma transformação. Quer dizer, depois do final do segundo dia, elas já se sentem encorajadas para dar um depoimento. Se sente. E tem muita gente que, se buscar no próprio YouTube, tem muito depoimento, mas muitos depoimentos. Pessoas que emagreceram 30, 40 quilos, só de mudar e utilizar essa ferramenta, que é o ciclo das crenças, né? Que são essas transformações. Pessoas que resgataram um casamento falido e começaram a ter essa mudança. Ou, muitas vezes, não teve o resgate do casamento, mas buscou algo novo para si. Porque antes, muitas vezes, se sentia assim, pô, eu entrei, sou obrigada e vou morrer assim. Então, quer dizer, você começa a dar um start na tua vida. E é muito, muito... Era drogados saindo de droga. Tem depoimentos lá de drogados que se levantam e falam assim, eu saí da droga a partir de hoje, estou saindo. E não é um, são vários. É muito... Chega a arrepiar, para falar a verdade. Olha, que interessante. Bom, gente, está falando sobre inteligência emocional com a Viviane Gabriel. A palestra vai acontecer no próximo dia 4 de dezembro, lá na IT, entrada gratuita, 1 quilo de alimento, né? 1 quilo de alimento, isso. E você que está acompanhando é o convidado. Nós vamos dar um apoio cultural, já nós voltamos com a sequência do nosso bate-papo. Frios com preços sensacionais, você encontra de tudo do Zé do Queijo para fazer sua vida realmente mais feliz. E nesse Natal, é claro, presenteie com produtos do Zé do Queijo. Dia a dia tem que ser no Zé do Queijo. A padaria, a sessão de frios, vale a pena você vir para o Zé do Queijo. O Zé do Queijo é uma festa todo dia, não só nessa época de Natal. Vem aproveitar as promoções, as ofertas, o seu dia a dia também é no Zé do Queijo. Vem para cá. Combine Sabores, ótima opção para você que está na Rua Mando. Salgados, lanches, sucos, almoço self-service, marmitex, prato executivo. Ah, e não deixe de provar a deliciosa tapioca. Combine Sabores, de segunda a sexta, das 11 às 18 horas, sábados das 11 às 17. Amando de Barros 993, telefone 3882-1983. Voltamos com o programa Encontro Marcado, hoje conversando com a Viviane Gabriel. Ela é economista, mas está falando sobre inteligência emocional. Existe um perfil das pessoas que procuram por essa inteligência emocional? Não, hoje não tem um perfil ideal, porque como ele abrange todas as áreas e as pessoas hoje, como são internautas tal, e muita gente acompanha os vídeos que o Polozzi faz. Ele tem muitos vídeos no YouTube, então as pessoas já vão buscando. Então, por exemplo, não tem um estilo, que nem eu te falei, desde empresário, altos executivos, como tem também pessoas que, por exemplo, de todas as áreas, não importa o nível, a classe social de cada uma delas. Entendi. Tudo, de todas as classes. O jovem também? Muitos. Tinha pais levando filhos de 14, 16 anos.
E, na verdade, o interessante que a gente fala, né? A inteligência emocional deveria ser ensinada nas escolas. Porque os jovens saem hoje com uma bagagem de ensinamento do que eles têm, de todas as áreas que a gente precisa para ter uma boa formação. Só que eles não saem com uma inteligência emocional. Então, ele sai um jovem, vamos dizer assim, entra numa faculdade, faz a faculdade, ele sai um jovem que ele faz faculdade, mestrado, doutorado. Só que daí ele vai entrar no mercado de trabalho, ele bloqueia para o mercado de trabalho. Não sabe todo esse conhecimento, ele não sabe como usar. Não sabe. Ou muitas vezes ele tem o conhecimento, mas não sabe de lidar com pessoas. Aí tem o conhecimento, mas ele não tem... Por exemplo, eu tenho que trabalhar com você em equipe, aí dá aquele problema de, tipo assim, você que tem um QI, então eu sei, e você não sabe, então ele começa a ter esses conflitos nas empresas. Então acabam, que nem eu até comento, né? As empresas hoje contratam pelo QI, pelo seu currículo, o que você fez, o que você sabe. E ela demite pela falta de inteligência emocional, porque a pessoa não sabe lidar com os sentimentos, não sabe lidar com a outra pessoa, não sabe lidar com o seu cliente, não sabe lidar, por exemplo, com o chefe cobrando. Ele acha que isso é pessoal e não é. Situações do dia a dia que ele vai viver dentro de uma empresa, dentro da família, Sim. dentro do seu lazer, de repente, que ele normalmente ele sabe qual atitude tomar, mas não tem essa coragem para tomar essa atitude. Ele não tem pelas limitações, ele se acomoda achando que a vida dele é aquilo. Se ele ganha, por exemplo, R$1.000, ele acha que ele não tem dinheiro para poder fazer um treinamento, fazer um curso. Então, eu nasci assim e assim eu vou ser. Ou se eu ganho, por exemplo, 10, 12 mil, estou bem. Por quê? Porque eu ganho muito mais do que minha família. Então, eu me comparo com quem? Eu me comparo com a minha média. Sim. Só que tá errado, você tem que se comparar com os vencedores. Então você sempre tem que olhar lá no futuro, no fundo. Então você tem que idealizar, por exemplo, quando você entra numa empresa, a primeira coisa que você faz, ou quando você monta um negócio, você olha lá um grande executivo, ou você olha um gerente, o que a maioria das pessoas fazem? Elas olham e falam assim, eu estar ali? Nem sonho. Eu não sou capaz, eu não consigo. Ele teve sorte de estudar, ele teve sorte de fazer alguma coisa, ou a família deu chance para ele estudar, e aí a pessoa se trava e se limita. Só que se nós formos ver, os maiores milionários começaram do zero. Muitos vieram de favela, muitos vieram de uma vida, vamos dizer assim, desgraçada. Só que o quê? Eles tiveram a inteligência emocional, muitas vezes sem saber, e eles idealizaram, eles focaram nos vencedores. Quem levanta cedo leva vantagem sobre outras pessoas? É assim, quem levanta cedo, você tem o quê? Você trabalha. Você trabalha, é esforçado, você muitas vezes lê, você busca ensinamentos. Só que se você não souber e não destravar o que te trava, você vai fazer o quê? É o que muitos acontece. Um exemplo, o porquê que tem gente que é bem-sucedida na vida e outras não? Por que tem gente que trabalha, estuda, se dedica? De repente, no mesmo ramo de atividade de um colega, Sim. O colega está hiper bem e ele não consegue. Aí, o que acontece? A pessoa trabalha, que nem você falou, levanta cedo, se dedica, se esforça, é merecedor. Só que aí ele não consegue ter uma liberdade financeira. Por quê? Porque as crenças dele são limitantes. Ele acha que ele vive nesse mundo. E aí ele se boicota. E ele vai voltar, porque ele vai atrair para ele o que ele acredita. Por quê? Porque ele não acredita onde ele está. Ou um outro exemplo, aquele tipo de pessoa que trabalha, ganha dinheiro, só que se a crença limitante dele foi que ele vai ter falta de dinheiro, é aquela pessoa que pode ganhar 10, 20, 30, 50 mil e gasta os 50 mil. E vive sem dinheiro. É impressionante isso, né? Tem algumas pessoas que têm realmente essa limitação, né? Ganham Sim. muito bem, de repente no final do mês falam, eu não sei o que eu fiz com o dinheiro. É exatamente isso. Que coisa, né? É a inteligência emocional, que ele precisa estar resgatando. Por quê? Porque alguma coisa lá no passado travou. Que o quê? Que ele tem que ficar sem dinheiro. Para quê? Para que ele possa ser aceito pelos mesmos, que são pelas famílias. Então ele tem que dar esse salto. Por isso que o seminário de inteligência emocional com o Polozzi Coaching, o que acontece? Ele faz esse destravamento com técnicas, e tudo técnicas pautadas não só em ensinamentos, pesquisas,
Não é uma coisa que foi inventada, não. São coisas científicas, provas científicas. Então, no seminário de inteligência emocional do Polozzi, ele traz base científica de tudo o que ele fala. Há quanto tempo existe essa técnica, vamos dizer, técnica no Brasil? Olha, no Brasil... Que você tem informação, por exemplo, quanto tempo existe a empresa do Polozzi? A do Polozzi, ele começou há 4 anos. Há 4 anos. Só que assim, ele a dar palestra de inteligência emocional. Começou a surgir o nome dele. Tá. Só que ele vem já treinando, por exemplo, ele treinou com os grandes do Brasil. Ele foi para os Estados Unidos com o Tony Robbins. Então, os treinamentos dele são bem maçantes. Ele vai e busca. São motivacionais? São motivacionais. Não só motivacionais, porque assim, se você fala motivacional, o que seria? Você se motiva a fazer algo. O motivacional. No caso ali do seminário do Polozzi, o que acontece? Ele quebra crenças, ele quebra o que foi programado na sua mente lá no seu passado. Então é uma quebra de cultura, é você enxergar o mundo de um outro jeito. Que você pode, você é capaz, só que você assim. Aí a gente pergunta assim, Viviane, então essa mudança é fácil? Não, não é fácil. E também depende de pessoa para pessoa, né? Sim, não é fácil. É possível e você pode mudar rapidamente. Se você conseguir usar as técnicas ensinadas no seminário de inteligência emocional, você consegue mudar do dia para a noite, um exemplo. Você consegue mudar em todas as áreas. É rápido, é muito rápido, você não tem noção. Talvez assim, para a gente que está tomando conhecimento dessa inteligência emocional, eu estou tomando conhecimento hoje, né, nesse bate-papo aqui com a Viviane. Eu acho que o mais difícil talvez seja aceitar que você está errado, que você tem um bloqueio, né? Eu acho que talvez para a maioria das pessoas deve ser isso, né? Aceitar que eu estou errado, não é o meu companheiro de trabalho, não é a minha mulher, não são meus filhos, não é isso? Isso. Essa parte que é a mais impactante. Por isso que quando nós estamos nas empresas, que é o nosso projeto de vida, o que é? É levar o conhecimento ao maior número de pessoas. Por quê? Porque esses tipos de pessoas que acham que não necessitam, que são as que mais precisam, mas acham que não necessitam. Se você chega e fala assim, vamos fazer um treinamento, tal, custa tanto, a pessoa não vai fazer. Então, por que essa ideia do Polozzi? Ele foi o primeiro no Brasil a levar a inteligência emocional gratuita. Para quê? Para que ele possa, nas palestras, para que ele possa estar abrangendo o maior número de pessoas sem custo, porque daí você fala assim, eu não preciso, mas já que é de graça, vou também, né? E aí você começa aí, então só nessa palestra você já começa a ter uma visão diferente. O interesse seu a partir dessa palestra, né? E aí, se você quiser um desenvolvimento, aí nós temos o seminário, que é esse que eu te falei de 2 dias imerso. É a sequência de tudo isso, né? Só que só nessa palestra, a pessoa já consegue dar uma mudada na vida. Ela consegue, colocando em prática. E olha como passou rapidinho os 25 minutos, hein? Passou mesmo. Viviane, como é que o pessoal que acompanhou esse nosso bate-papo pode entrar em contato com você, pode, de repente, querer assistir essa palestra do dia 4? Tem um endereço eletrônico, como é que funciona? Nós temos o link, né, no meu Facebook. Quem quiser está convidado. A minha página do Facebook é Viviane Gabriel. Então, ali tem o link da palestra. Só você clicar no link, você já faz e já garante a sua vaga. Entendi. Aí, que é simples, é 1 quilo de alimento, que nem foi falado pelo Márcio. E esse alimento vai ser doado para a Casa das Meninas, aqui de Botucatu. Todo o alimento. Que legal. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Prazer foi meu, obrigada. Já voltamos com a sequência do Encontro Marcado. A beleza capturou você. Renault Capture. Design à primeira vista. Can't get you out of my head.
Leve para sua casa produtos de qualidade, produtos dos laticínios GG, leite integral, desnatado, semidesnatado, creme de leite, achocolatado, queijo Minas, mussarela, é uma infinidade de produtos de qualidade para você levar para o seu dia a dia. Laticínio GG, sempre o melhor para você. Frios com preços sensacionais, você encontra de tudo do Zé do Queijo para fazer sua vida realmente mais feliz. E nesse Natal, é claro, presenteie com produtos do Zé do Queijo. E o dia a dia tem que ser no Zé do Queijo. A padaria, a seção de frios, vale a pena você vir para o Zé do Queijo. O Zé do Queijo é uma festa todo dia, não só nessa época de Natal. Vem aproveitar as promoções, as ofertas, o seu dia a dia também é no Zé do Queijo. Vem para cá. Uma deliciosa receita do Angá Gastronomia com o chefe Daniel Vieira. Hoje o tabule de couve-flor. Você quer qualidade? A Frangolândia tem. Você quer economia? Na Frangolândia tem as melhores ofertas. Excelente atendimento? A Frangolândia oferece. E mais, a Frangolândia só trabalha com carne fresca e desossada no dia. Faça sua encomenda. A Frangolândia não cobra taxa de entrega e leva a máquina de cartão até você. Ligue 3882-0440. Convênios com Solucard, Açu, CPFL, Asfel e Prefeitura. Frangolândia, João Passos, na Praça da São Benedito. Olá pessoal, sou o chefe Daniel Vieira do restaurante Angá Gastronomia. No programa Encontro Marcado dessa semana a receita é um tabule de couve-flor. É uma salada que é considerada fria. A gente serve ela aqui no restaurante, é um prato bem original do Angá Gastronomia. Os clientes adoram. Pode servir como uma guarnição de um peixe leve, como por exemplo um filé de tilápia ou um filé de melusa. Os ingredientes são 300 gramas de couve-flor pré-cozido, meia cebola roxa picada em brunoise, 10 tomates cereja picada em brunoise grande, 25 ml de azeite de oliva, um limão, meio maço de cebolinha picadinha, sal e pimenta a gosto. Bom, para iniciar nosso tabule, hoje eu vou fazer ele na faca. Para quem não tem um processador, no processador ele fica bacana também. O ideal é não bater muito no processador para não virar uma pasta. Vamos lá, dar início. A gente começa assim, ó. O ideal é deixar uns pedacinhos, não picar muito o couve-flor. Lembrando, meu couve-flor ele foi cozido em uma água com sal. Aí ele já vai ficar, na verdade vai realçar o sabor do couve-flor. É mais fácil do que corrigir o sal no final. Lembrando, sempre cuidado com a mão. Esse é o ideal do tabule. Ele não tá tão bem picado, tá com alguns gruminhos ainda. Isso é o ideal, porque na hora de comer fica bacana. Aqui eu já piquei todo o meu couve-flor. Agora eu entro com o tomate, a cebolinha, cebola roxa, pimenta preta, sal. Eu vou colocar um pouquinho de hortelã. Esse é opcional. Eu gosto porque dá uma refrescância diferenciada no tabule. Vamos dar aquela misturada. Fica bem coloridão. Essa é uma salada gelada que ela pode ser servida numa ceia de Natal também. Natal está bem próximo. Já é uma opção a mais de prato. Vem com o azeite e o suco de meio limão.
Mistura bem novamente. Depois de pronto, deixar no mínimo meia hora na geladeira. Aí ele vai ficar bem gelado. Ele é uma salada para servir gelada. Na montagem eu vou usar um aro. Coloco no centro desse aro. Dou uma arrumada. Mais uma tadinha. Dá aquela modelada. Novamente. Lembrando, essa é uma das saladas do nosso buffet gelado. Sempre tem muitas variedades de saladas variadas. Essa é uma delas. A gente sempre gosta de servir em um dia bem quente. Centraliza e tira o ar. Esse é o nosso tabule de couve-flor. Como de praxe, a gente sempre deixa uma dica. A dica dessa semana é: usei o couve-flor no tabule, mas só que a gente pode estar substituindo ele pelo brócolis e usando alguma coisa refrescante, por exemplo, o hortelã. Eu gosto muito de usar o hortelã porque dá uma refrescância, por ser uma salada gelada, dá o toque final. Não esqueça de deixar aquele joinha, conto com a presença de vocês para estarem visitando o nosso restaurante, ficar localizado na Rua Major Mateus, número 1038, Vila dos Lavradores, e até mais. Você quer qualidade? A Frangolândia tem. Você quer economia? Na Frangolândia tem as melhores ofertas. Excelente atendimento? A Frangolândia oferece. E mais, a Frangolândia só trabalha com carne fresca e desossada no dia. Faça sua encomenda. A Frangolândia não cobra taxa de entrega e leva a máquina de cartão até você. Ligue 3882-0440. Convênios com Solucad, Açu, CPFL, Asfel e Prefeitura. Frangolândia, João Passos, na Praça da São Benedito. E nós chegamos ao final de mais uma edição do Encontro Marcado. Obrigado, viu, pela sua atenção, obrigado pela sua audiência. Semana que vem nós temos um novo encontro e eu conto com você. Tchau, gente.